Lucas é um amigo querido. Pô, tô feliz que você aceitou esse papo, essa live. Mais uma live entre tantas lives. Como o Milton Paulo diz para mim o seguinte, que a impressão que ele tem é que ele vai abrir a geladeira da casa dele e vai ter algum amigo dele começando uma live ali dentro. De Cara, tá tanta desse live que, jeito. de tanta live que tá rolando por aí. É, Mas a minha ideia é de ter esse papo com amigos, né? Sobretudo com amigos, amigos que eu fiz nessa minha pequena ainda caminhada com Jesus, né? E pessoas que foram se aproximando, que eu fui conhecendo, fui me encantando com a sua história, com aquilo que Deus fez na vida da pessoa, aquilo que Deus faz através dessa pessoa. E você é uma dessas pessoas, né? Como eu tenho dito, né? Eu tenho convidado aqui, né, para esse bate-papo pessoas que eu acredito que todo mundo deveria conhecer. que Então isso. comecei Tanto. essa Feliz por aventura você contar maluca. comigo. Comecei essa aventura maluca com o pastor Milton Paulo, amigão lá da Igreja de Mogi das Cruzes. Ele tá aí, É, ó. deve, Ele chegou acho que ele aqui. está por aí. Deve estar por aí já. Legal, legal. E depois falei com o Bebeto Araújo semana passada. Hoje esse papo é com você. Lucas, eu queria que, para a gente começar, você falasse um pouquinho da sua história, né? Da sua história de conversão, da sua história de chamada para o ministério pastoral, da sua história com o Reino de Deus, com Jesus. Quem é o Lucas? O que o Lucas faz? Com quem o Lucas vive? Tipo Globo Repórter, né? Aproveita. Tô tentando. Então você é bom nas perguntas. Cara, Lucas, casado com a Andréia, moro no Rio de Janeiro, na cidade, capital do Rio, há sempre me perco, mas há uns 8 anos. Mas a minha história mesmo, minha formação, ela se deu no interior do estado. Ela se deu em Volta Redonda, cara, que é uma cidade que está a uns 100 quilômetros aqui da capital, uma cidade de médio porte. E ali foi toda a minha formação, né? Cresci num bairro Uhum, operário, meu pai era um operário da CSN, né? Uma cidade que cresceu em volta da indústria. E na minha adolescência, né, meus pais eram metodistas. Eu cresci assim um pouco na igreja na minha infância, depois eu me afastei. E na adolescência eu tive um encontro com Cristo numa igreja de bairro, uma igreja que estava sendo plantada e ali eu fui convidado, fui lá, conheci um pouco. E nesta época eu estava vivendo assim as travessuras da adolescência, cara, tava curtindo o início daquilo que era uma suposta juventude e pensando em uhum, ter alguma esfera de independência. Então eu queria muito ser independente, queria muito estar no cenário independente. E aí eu comecei a me envolver com o cenário musical da cidade, apesar de não ser artista. Eu gostava da música alternativa, eu gostava de tudo aquilo que era um pouco subversivo. Era um adolescente uhum. assim. E acabei me tornando um pouco um adolescente precoce, porque como eu queria ser independente, eu ia experimentar as coisas de maneira precoce. E nesse momento que eu tive encontro com Jesus, cara, foi uma igreja Uhum, de contorno assim mais de comunidades, né? As antigas uhum. comunidades que se tinham aqui na cidade, no estado. E aí eu me encontrei com Cristo ali, tive encontro com Ele e foi uma experiência muito forte. Depois eu migrei para uma outra comunidade, fui caminhar com um pastor que me discipulou. E aí eu sinto que eu, de fato, experimentei uma maturidade em Deus. E desde então tenho aí vivido essa aventura com Jesus, que ela Certo. começou na juventude, no início da juventude. Você está com quantos anos, Lucas? Eu tinha 14 anos, mas Certo. a gente viveu Hoje algo você. muito forte ali, cara. É uma cidadezinha, a gente viveu uma parada que eu ainda não encontrei igual, assim, com os adolescentes. E Uhum, aquilo marcou muito a nível de experiência uhum, carismática, né? Nós somos da Vinha, de uma igreja de característica um pouco uhum. carismática, e neopentecostal, era uma coisa diferente, assim. Então, foi algo Sim. muito real.
Porém, quando eu sim. comecei a descobrir as estruturas da denominação, aquilo foi me gerando muito incômodo. Uhum, E eu saí, fui caminhar num lugar mais leve. E aí eu uhum, queria conhecer, queria aprender mais, queria mergulhar uhum, mais na teologia. E aí eu fui caminhar com um rapaz, com um pastor que me discipulou. E uhum, aí foi já com meus 17 anos, entendeu? uhum. Com os meus 17. E depois eu vim para o Rio. Aí eu me lancei Certo, na cidade. Que foi... Bom, estou tentando certo. encurtar muito. Eu gosto de relembrar sempre essa história, né? Ah, mas Da é tomada de legal. O pessoal vai depois chegando também. Jesus e vocação e tal, mas eu vou me controlar aqui. A ideia, assim, para o pessoal que está chegando, até para que eles possam ir convidando mais pessoas para participarem também, o Lucas ele é pastor de uma plantação de igreja no Rio de Janeiro, uma plantação da Vineyard, né, a Igreja Mesa, ali na Tijuca, né? Isso, Tijuca, Rio de Janeiro. Fica na Tijuca. Além de trabalhar como pastor ali nessa comunidade, nessa plantação, Lucas também trabalha com impacto social na ONG Rio de Paz. É uma ONG nacionalmente conhecida, né, internacionalmente conhecida, né? É uma ONG de um trabalho muito relevante. O Lucas está ali todo dia ralando e também fundou uma outra ONG que é a Ativação Providência. A nossa ideia é de que a gente passe por esses cenários de onde você está engajado, de onde você se envolve, de onde você deposita o seu tempo, a sua energia e sobretudo a sua vocação e conversar sobre coisas. Por exemplo, uma pergunta que eu tenho feito para as pessoas que têm participado aqui, até mesmo dentro dessa minha temática, né, de que o reino de Deus é também um reino de amigos. Uhum. Eu queria que você compartilhasse como você enxerga essa minha afirmação, por exemplo, de que o reino de Deus é também um reino de amigos, como que isso se revela para você? Cara, muito massa a pergunta. Essa frase se tornou uma máxima das relações em celebração. Eu gosto de pensar assim, parece que toda vez que a Uhum, gente está com uma relação massa e a gente encontra motivo de celebrar, isso vira quase um hashtag, né, cara? O reino de Deus é um reino de amigos. É como se fosse uma forma nossa de expressar a nossa alegria, porque a coisa é uhum, muito boa. E para mim é uma ótima definição. A gente tira a ideia de que o reino se trata apenas de uma vivência, cara, de servos e servas, de súditos do rei. E eu creio nisso. Eu creio que a gente é servos, escravos, entregues por opção a Jesus, mas uhum, eleva a uma relação que também é uma relação a partir do filho, mas uma relação de amizade. Então, isso é tão confort, confortador, cara, porque eu me encontro com o Rani e por mais que a gente não tenha construído ainda uma relação ampla, com lastro assim no uhum, tempo, eu posso ter a confiança de que dentro da perspectiva do reino a gente vai ser amigo. Então eu olho uhum, para Jesus, por exemplo, eu vejo que as relações dele eram construídas a partir desse pressuposto. Eu vou me tornar uhum, amigo desses caras. uhum, Eu vou andar ao lado deles, a gente vai caminhar junto. Eu vou convidá-los para essa experiência de reino comigo. Tem sim, uma brincadeirinha que uma vez eu vi lá no Ajuntamento das Tribos. O Ajuntamento das Tribos é um encontro que tem anualmente aqui na região metropolitana do Rio, que historicamente era um encontro assim das missões urbanas espalhadas pelo Brasil. Então é muito bacana porque vem gente que faz missão com hippie, enfim, uma série de gente, galera do underground, enfim. E aí uhum, uma vez um hippie que estava na estrada assim por muito tempo, ele falando, ele deu um exemplo do que é discipulado. Aí ele subiu em cima de uma cadeira e falou, gente, discipulado é Jesus descendo pro lado. Então ele fez a brincadeira assim que bem de pastor, né, cara, aqueles trocadilhos assim que parece não ter muita graça, mas tem graça. E isso foi tão. Ele se relacionou com aqueles meninos, cara, com isso virou o uhum. nosso presbítero.
oposto. Então eu entendo assim, Rani, acho que Uhum. o reino de amigos é um reino onde a gente fica com conforto em saber que meus irmãos, minhas irmãs são amigos e amigas. Gente, como é plantar uma igreja numa cidade como o Rio de Janeiro, com toda a idiosincrasia do Rio? Manda ver. Então, cara, eu estava tentando resumir em alguns pontos de partida, né, cara? São vários, mas primeiro que eu estava elencando, e não necessariamente em ordem assim de, de prioridades, é o fato do Rio de Janeiro ser uma cidade, cara, com peso histórico, cultural muito grande, né? Então, assim, se São Paulo você tem um poder econômico de influência, se você tem Brasília um poder de influência política, o Rio de Janeiro você tem um poder cultural. Se vê pelas novelas, né, cara? Grande Uhum. emissora do Brasil se encontra no Rio e tal. Então é uma cidade que valoriza muito isso, valoriza muito a cultura. E eu acho isso belo, porque na cultura existem elementos positivos e belos, por outro lado existem elementos muito entranhados, assim. Então esse é um dos desafios, né, cara? As Uhum. pessoas são fascinadas por isso e por vezes uma cultura que é mero consumo, né? O consumo da beleza natural do Rio, ou o consumo daquilo que o Rio proporciona, um estilo de vida livre, coisa do tipo. Então, Uhum. esse é um desafio. Segundo desafio é que o fato do Rio ser uma cidade cheia de divisões, assim, cara. Uma cidade que não é apenas separada pelas zonas, né? Zona Oeste, Zona Norte, Zona Sul, é uma cidade Uhum. desigual. Então isso se torna um desafio para a gente. E talvez, deixa eu ver, por exemplo, o Rio de Janeiro é uma cidade cristianizada. Os primeiros missionários chegaram na cidade do Rio de Janeiro. As denominações neopentecostais, elas surgiram na cidade do Rio de Janeiro e Uhum. elas Uhum. feriram assim uma massa de pessoas. Então tem muita gente com uma consciência de evangelho ou vivenciando a partir dessa consciência um estilo de vida muito contrário ao Evangelho de Jesus, ou então frustrada, cara, ferida por igreja. Talvez Uhum. esse seja um dos grandes desafios que a gente encontra, os referenciais Uhum. equivocados de reino, do que é Uhum. ser evangélico e coisas do tipo. Uhum. Então a gente está aqui numa região muito central da cidade, tentando conectar a cidade, né? Pelo menos a zona norte, a zona sul e o centro, mas com esse desafio de olhar para a cultura e Uhum. poder confrontar naquilo que ela tem que ser confrontada e cuidar dessa gente que chegou com maus referenciais de fé cristã e coisas do tipo. Uhum. Então, acho que é isso, assim, um pouco. Nossa igreja está caminhando assim para o segundo ano de plantação. O primeiro ano foi um núcleo base, depois o 2019 já um ano com nome, com uma cara, com uma identidade. Uhum. E tem sido Legal. bem legal. Bem legal. Legal. Além de pastorear essa comunidade, né, a mesa, Uhum. você também trabalha na ONG Rio de Paz e também ajudou a fundar uma outra ONG que é a Ativação Providência. Você pode É, explicar para a gente um pouquinho sobre a sua atuação em cada uma dessas frentes de trabalho? posso. Então, o Ativação, ele não se tornou uma ONG, ele foi uma iniciativa que a gente teve, nunca lembro o ano, qual ano, amor? 2015? André que me ajuda aqui com... André tá aí. Aham. ela tá aqui. 2015 a gente começou o trabalho lá no Morro da Providência com ativação, trabalho educacional com crianças e durou aproximadamente uns 3 anos assim. E Uhum. aí a gente teve que dar uma pausa para a plantação da igreja e estamos retornando com ele. O objetivo era lançarmos o ativação agora no meado do ano, porém com Uhum. toda a situação de quarentena a gente deu uma pausa. Mas ele é um projeto Uhum. de transformação, de desenvolvimento comunitário focado em crianças e adolescentes. Esse é o Uhum. alvo dele. E além da plantação da igreja, deixa eu falar um pouquinho assim, né, por que esse envolvimento meu com a cidade. Que não é apenas um envolvimento profissional, sabe? É parte da minha missão. Quando eu cheguei aqui, cara, duas coisas me chocaram, né? E conectando essas duas
estava muito traumatizada com a igreja, pós-igreja, pós-cristã, e dentro de um cenário secularista, assim, secularizado, e o cenário um fenômeno que eu não tinha visto ainda na minha vida, que era a desigualdade, cara. E o que mais me chamou a atenção a princípio foi o número de pessoas vivendo em situação de rua. Eu morava num bairro da Zona Oeste, bem distante aqui da região central, e com uma população assim grande demais, cara, de gente em rua. Então isso mexeu comigo. Eu falei, cara, algo tem que ser feito a partir daquilo que eu entendo como missão de Deus, né? E aí eu me aproximei, né? Eu me aproximei de um projeto de uma igreja batista, de uma PIB, chamado Vem Pra Rua, e a gente tinha ali um tempo de relacionamento com eles. E depois, na sequência, que eu fui conhecer o cenário de favelas, né? E isso me chocou ainda mais, porque a favela ela emerge bem próximo às zonas ricas da cidade. Sim. Então não tem divisão, assim, a não ser pelo estado, pela arquitetura, mas é geograficamente no mesmo lugar. Então eu falei, cara, como é que isso coabita? Como é que isso convive? E como isso, na verdade, é permitido, né? Aqui a gente vê um ambiente de tanto privilégio e aqui a gente vê um ambiente de tanta indiferença, tanta injustiça. E aí eu comecei essa relação. E daí a gente primeiro entramos na Providência, nos relacionamos na... Posso ficar mais... Faz ele como uma porta para eu conhecer as demais favelas da cidade do Rio de Janeiro. Tá aí, Dani? Seu áudio está diminuindo um pouco. Parece que tá mexendo no celular, alguma coisa, tá fazendo um barulhinho. Ah, é? Ah, tá. Voltou, agora tá bom. Ah, beleza. Acho que era o Bluetooth. Beleza. Cara, tá vendo como eu sou marinheiro de primeira viagem nisso? Cheio de gatilhos e de falhas aqui. Não, mas legal. Como que você está explicando por que do seu envolvimento com a cidade, e você explicou um pouco sobre a ativação Providência, né? Você deu esse embasamento por que é que você se envolve com a cidade. Eu tive no Rio de Janeiro 2 vezes, se eu não estou enganado. E realmente, o cenário que eu vi é esse que você está dizendo, né? Dessa situação tão contraditória, né? Que a favela ela está muito próxima da área rica da cidade, né? Eu lembro de que eu fui jantar em uma das noites ali em Ipanema, né? Meu patrão me levou num restaurante Garota de Ipanema, né? Lugar super conceituado no Rio e tal. Falei, pô, que legal. Só que 2, 3 ruas para trás era favela, era pobreza. Então havia aquele ambiente ali, aquela localidade muito pequena, de ponto turístico, de muita gente rica, mas 2, 3 ruas para trás era de pobreza de verdade, assim. Estive em Nova Iguaçu, estive em Duque de Caxias, né, nessas vezes que eu fui para o Rio a trabalho, e é um cenário assim bem complicado, assim. Então, de fato, quando você chega numa cidade como essa, como você chegou, e se depara com essas necessidades, aquele que é discípulo de Jesus, ele não consegue ignorar, né? E por isso do seu envolvimento. E com a Rio de Paz, como que funciona o seu trabalho? Então, irmão, só voltando um pouco no que você falou, né? Porque é algo que impressiona, cara, quando as pessoas chegam à cidade. Né? A cidade tem muita beleza. O Rio de Janeiro é encantador, assim, é uma beleza natural fascinante. Mas quando a gente começa a compreender essa dinâmica, aí você falou, cara, isso é muito chocante. E a grande pergunta é como é que as pessoas se adaptam, né? Como é que as pessoas simplesmente se tornam insensíveis a isso. E essa inquietação, ela foi percorrendo meu caminho conforme eu fui me permitindo, pela graça de Deus, cara, adentrar essas camadas.
Porque é possível, isso que é o mais assustador, é possível você viver. Sim. E, cara, a partir da opção do sacerdote ou do levita, é muito possível. Eu acho que a grande explicação do Rio de Janeiro ser o que ele é, como uma cidade que referencia a desigualdade global, é porque ela vive como sacerdote, ela vive como levita, ela escolheu ignorar, né? Ela escolheu tapar os olhos e passar ao largo, né? Então isso é como quando você passa a primeira, passa a segunda, cara, o, o vulnerável ele passa a Uhum. ser uma peça, um enfeite, uma estátua, a um patrimônio público. Então, Uhum. a construção da cidade foi sendo assim. O vulnerável ele vai sendo um patrimônio. Então, por mais que ele se aproxime aqui da minha região, da minha casa, cara, eu vou passar ao largo. E o largo não é necessariamente uma distância geográfica da periferia paulista, por exemplo, que você consegue distanciar o subúrbio, né? Uhum. Não, o Uhum. largo, cara, é você estar ao lado e você virar cara. Isso que é o largo. Sim. Porque o Sim. sacerdote estava fazendo aquele caminho ali para Jerusalém, estava descendo, é, e, e ele não estava numa outra ponta geográfica de Israel, né? Ele Aham. estava do lado do cara, ele passou do lado. Então, isso foi crescendo dentro de mim e não foi crescendo porque, cara, meu coração queimava por isso. Foi crescendo porque, de alguma forma ou outra, eu fui me encontrando com esses cenários. Então, a Uhum. começar lá pelas pessoas em situação de rua, cara, eu encontrei com essa gente. Por isso que eu valorizo muito o encontro, cara. Porque se não houver um encontro, se não houver esse atravessamento, cara, a gente vai optar por uma missão, por um estilo de vida muito, muito restrito, sabe? E que Uhum. não comunica aquilo que Jesus fez, que era estar entre a multidão. E entre a multidão ser encontrado e encontrar pessoas com muitas marcas da dor e do sofrimento. Então vamos lá, voltando à sua pergunta. Sim. Só um parêntese, o Milton está dizendo aí, né, que infelizmente a gente olha o necessitado como se ele fosse realmente uma mobília na cidade, né? Cara. Profunda, profunda essa reflexão aí. É Mas e muito. aí, continua. Então foi o seguinte, a gente começou a plantação da Vineyard aqui na Tijuca em 2018. 2017 a gente assumiu um grupo que a gente já caminhava e nesse momento, 2017, a gente tinha casado, a gente estava mergulhado assim, no casamento e nas demandas do projeto Ativação lá no Morro da Providência e dedicamos então nossa energia à plantação. Isso foi muito duro, porque eu amo esta relação com a comunidade. E a gente tinha que fazer uma opção, porque senão não ia ser sustentável para a nossa vida, para o nosso ministério. E a nossa Uhum, decisão foi uhum, plantar a igreja e criar as raízes da comunidade. Mas com essa perspectiva, assim, cara, é uma comunidade que a gente quer ter um impacto de transformação na cidade, né? Então, essa é parte dos nossos valores, experiência, o discipulado, a uhum, amizade, a comunidade e a transformação, que é tanto pessoal como a transformação do meu meio ambiente, de quem me cerca, né, de quem convive, da uhum, minha cidade. Então, a gente dedicou ali a plantação e essa inquietação em mim, né? E essa inquietação em mim, né, cara, de pastorear, pregar, amar o ensino, amar equipar os santos, como a gente diz uhum, da Vineyard, como é a máxima do John Wimber, mas esse coração pela justiça me fez procurar referenciais. Cara, que pode ser um referencial para mim que conecta isso? Conecta o pastoreio, o amor pela igreja, mas também o engajamento civil, o engajamento público, o trabalho de justiça. E aí eu conheci uhum, o Antônio. Eu já acompanhava o Antônio e o Antônio ele se tornou esse tipo de referência para mim, de alguém que conecta uhum, essas duas esferas uhum, e de maneira próxima a mim, né, na cidade. A gente então
conversou, lembrando que o Ativação estava parado e eu queria voltar a me aplicar, a me dedicar em alguma coisa. E aí, quando a gente Sim. conversou, ele me expôs assim o trabalho do Rio de Paz e as necessidades. E daí nós começamos uma relação. O Rio de Paz ele nasce como uma ONG, né, em 2007, focada na redução de homicídios. Então, o Sim. principal alvo assim, do Rio de Paz é ser um agente para a redução de violência e mortes violentas na cidade do Rio. A gente, em 2007, viveu um cenário muito dramático. Na virada do ano teve um atentado, assim, um ataque comandado dentro de um presídio e morreram dezenas de pessoas numa mesma madrugada em vários pontos. Então isso chocou a vida do Antônio e ele decidiu então protestar contra esses altos índices de homicídios. Rio de Janeiro Sim. era uma das cidades que mais se morria no Brasil por violência. E a gente já teve taxas altíssimas, assim, uma taxa plausível para a OMS é de 10 mortes violentas, homicídios por 100 mil. No Rio de Janeiro a gente já chegou a 40 homicídios por 100 mil. Nossa, muita Então, coisa, né? o Rio de Paz nasce aí, né, como um agente de pressionar o poder público, de exigir propostas e políticas que reduzam as mortes violentas e entendendo também que essas mortes violentas elas têm espaço, elas têm lugar, elas acontecem em determinadas regiões e da cidade, né? E essas regiões são Uhum. as favelas, são as comunidades, os índices Uhum. são maiores nesses lugares. Então nasceu o Rio de Paz ali e depois o Rio de Paz começa uma relação dentro da comunidade, dentro da favela. Então, por este ethos da missão do Rio de Paz, de adentrar onde há uma vítima de violação de direito, alguém que morreu, e sobretudo crianças, né, que é o público que a gente contabiliza aí de mortes desde 2007, a gente percorreu diversas favelas. E como eu te falei, essas crianças são que morrem por bala perdida, elas são de comunidades, Uhum. de favelas. Então, Uhum. a gente começou a acompanhar essas famílias e começou a conhecer mais do cenário de diversas favelas. E, sobretudo, duas favelas, três favelas, que é Mandela, Jacarezinho e Manguinhos, que ficam Uhum. situados ali na região da Zona Norte do Rio de Janeiro. Então, estou falando assim do cenário maior do Rio de Paz, mas o meu engajamento com a ONG começou mesmo em 2018. Então, eu comecei a caminhar ali, entender mais do movimento, daquilo que a ONG fazia, Sim. realizava, e comecei a atuar como voluntário, né, cara, podendo estar com essas famílias enlutadas, atendendo essas famílias enlutadas nas suas necessidades emergenciais, ali após perder uma criança, Uhum. lançando campanhas para amparar essas famílias e protestando, né, cara? Protestando. Poxa, Uhum. crianças negras morrendo, crianças de favela morrendo por Uhum. um quadro de violência dramático cuja a força do Estado está presente. E a força do Uhum. Estado presente está de maneira quase exclusiva apenas através da segurança pública. Então, isso que deixa a gente indignado. Cara, assim, por que não está chegando educação? Por que não está chegando saúde? Por que Uhum. não está chegando a polícia? E por que quando a polícia chega, morre criança? Então, Uhum. isso moveu a gente para protestar e encarar o poder público e a insensibilidade da sociedade civil que está permitindo isso. Por exemplo, ano Uhum. passado foram 9 crianças mortas. Então, isso é um absurdo. Desde 2007, são aproximadamente 80 crianças de 0 a 13 anos que morreram por conflitos armados, vítimas de violência na Uhum. cidade. Então, a gente começa esse protesto e esta relação com a comunidade fez com que a gente cravasse os nossos pés dentro da comunidade, conhecendo, ouvindo, entendendo as dinâmicas Uhum. e pensando junto com os moradores
o que era necessário para que houvesse uma mudança, o que era necessário para que o impacto positivo social pudesse acontecer ali, e não o impacto de uma operação apenas, e não o impacto de uma ação de assistência breve e que depois permanece tudo do jeito que está, mas como era possível a gente construir projetos que gerassem transformação, que gerassem desenvolvimento a partir da potência da comunidade, a partir daquilo que eles são fortes. Então, assim começou. A gente então está com a nossa sede no Jacarezinho, que é uma favela que tem aproximadamente 70 mil habitantes. A gente está agora, nesse momento, com um projeto dentro do Mandela, que é uma favela menor, mas que tem um dos menores IDHs do Rio, né, do município. E abrindo novas oportunidades. Assim. Então, é isso. Legal. Como que é para você, Lucas? Você deu esse pano de fundo aí, né, com relação a por que você se engaja com a cidade, mas como que é conciliar isso com o exercício do Ministério Pastoral de uma comunidade local, né, no centro do Rio de Janeiro, aí você vai para essas periferias do Rio para esse trabalho, né, comunitário, para esse trabalho de justiça mesmo, né, da justiça do reino sendo demonstrada, sendo demarcada nesses lugares, na vida dessas pessoas. Como que é conciliar isso, com esse engajamento, com essa mobilização comunitária? Ou talvez uma outra pergunta, né, até melhor dizendo, como que você acha que esse engajamento, que essa mobilização comunitária deve fazer parte do exercício do pastoral, por exemplo? Cara, uma vez eu li uma referência, se não me engano foi Justiça Generosa do Tim Keller ou Igreja Centrada. Estou terminando esse livro, estou terminando de reler. Sensacional. Eu li uma referência e eu preciso localizá-la. Acho que talvez tenha sido uma Igreja Centrada. De que muitos bispos do segundo século, terceiro século da igreja, eles eram uma voz pública, social, em favor dos vulneráveis. Então, o fato da igreja ter proporcionado uma revolução no que diz respeito à caridade no seu sentido mais amplo, né? Não no seu sentido de uma boa ação, mas a caridade como movimento do amor cristão, né? A igreja ela passa a ser reconhecida como uma igreja que acolhe os órfãos, uma igreja que trata com cuidado e amor o estrangeiro. A igreja ela cuida das viúvas, enfim. A igreja traz para o mundo romano, grego-romano, este referencial de caridade e amor. Então, como os bispos, né, eram os líderes dessas comunidades, pequenas igrejas, e que tinham esse movimento, né, cara, de cuidado social, eles se tornam vozes, se tornam autoridades públicas, se tornam pessoas que eram escutadas pelo Império, né? Então isso ficou assim muito marcado no meu coração. E a gente construiu, e eu não sei como, uma perspectiva ministerial que ela é muito desconectada das realidades sociais, das chagas sociais. Ela é muito desconectada disso. Então, este passar ao largo que eu mencionei há poucos minutos atrás, ele fez com que a mente religiosa, né, se apegasse a uma espiritualidade completamente de outro mundo, que ignora os infernos habitáveis que a gente tem no nosso mundo. Então, os pastores, eles tendem a trabalhar em prol daquilo. E quando eu olhava para isso, eu nunca me sentia assim, cara, representado nisso. Cara, eu vivo num mundo, eu vivo num tempo,
esse tempo tem angústias, esse tempo tem demandas, esse tempo tem necessidades. E partindo disso, né, dessa inquietação, eu fui pensando em como construir a minha teologia, meu ministério, a partir daquilo que cruza o nosso mundo de dores, né, cara? Que nos cruza em um mundo de dores. O ministério, então, ele é essa conexão, né, cara? Das necessidades públicas, das urgências, mais o exercício do cuidado do rebanho de Deus, entendendo que esse rebanho ele não é chamado para viver dentro de um pasto isolado. Este rebanho é chamado para transformar o mundo, para viver a realidade do reino, do já do reino de Deus, do agora do reino de Deus. Então hoje eu dedico nessas duas frentes, não é apenas uma questão assim, né, cara? Meu ministro, não, é uma questão também de bivocacional, de ser um bivocacional. Me vejo nessas duas frentes. Estou dizendo que todo pastor tem que ser assim. Quando eu digo que o pastor se isolou, não é porque ele está se enganjando, não é por isso, é porque ele de fato se desconectou com as necessidades. Ele pode muito bem ter uma agenda local, com a igreja local, e está totalmente conectado, totalmente envolvido com as necessidades que o cercam, sabe? Estou dizendo que, todos os... Não é isso. Isso que a minha inclinação é essa, de estar no campo. Isso é meu, pessoal. Eu quero fazer isso algo genérico, algo generalizado. Agora, o que não dá é para a gente ter um ministério pastoral, cara, que só funciona para dentro. Que só funciona para dentro. Que não consegue fazer uma análise do mundo. Né? Que não consegue... Não houve a cidade, né? A cidade. Então, cara, eu acho que, assim, particularmente, eu encontrei nessa citação que eu citei aí de Keller um desejo, uma aspiração, né, cara, de ser um representante da comunidade do reino de Deus, pastor, mas que tem a vida, tem um corpo em meio às feridas deste mundo, né? E é isso. Legal, legal. Eu vou fazer para você agora algumas perguntas que o pessoal enviou para mim aqui no Instagram e também pelo WhatsApp. A primeira é uma pergunta que eu acho que talvez você já tenha até escutado isso várias vezes, mas talvez o pessoal que está aqui não tenha tido essa resposta, né? Por que é que você acredita que as pessoas ainda têm tanto preconceito com as favelas, aquele tipo de pensamento, né, de que a favela só tem coisa ruim? Por que é que você acha que, primeiro, se você acredita que isso ainda existe, né, esse tipo de preconceito ainda existe, e se, na sua concepção, ele existe, por que é que você acredita que ele está presente? Cara, uma vez houve uma manifestação no Rio de Paz, na praia de Copacabana. Eu não estava presente, né? Eu escuto essa história. E construiu uma réplica de uma favela e se colocou nas praias de Copacabana com o objetivo de mostrar a realidade para a imprensa, para o Brasil, enfim, para a comunidade ali também da Zona Sul. E uma moradora passou, estava caminhando, ela falou: nossa, graças a Deus vocês estão aqui manifestando. Daqui a pouco essas favelas vão estar aqui na nossa porta, igual vocês fizeram aí mesmo. Ela entendeu completamente errado. Entendeu do avesso, né? Mas é esse sentimento, né, cara, de que Que absurdo. de que aqueles que não pertencem ao meu mundo, eles precisam ser isolados, né? Então eu mantenho eles distantes. Ou pelo menos fiquem isolados de mim, né? Eu mantenho eles bem distantes da minha vida. E caso eles se aproximem de mim, tem que ser para o serviço. E quando você cria uma relação de distância, você estigmatiza.
você, cara, se eu não tenho uma proximidade com você e se você de alguma forma representa uma ameaça para mim, eu vou olhar todo o seu contexto como uma ameaça, todo o teu cenário Uhum. como uma ameaça. Então eu vou criar uma série de preconceitos em mim, cara, e que vão ser raiz de convicção, sabe? Não, esse Uhum. povo não presta, esse povo não gosta de trabalhar. Ah, o que Uhum. acontece lá é o tráfico, todo mundo tá ligado ao tráfico e tudo mais. Uhum. Então você cria uma série de estigmas, porque, cara, representa uma ameaça ao meu sossego, Uhum. representa uma ameaça ao meu bem, né? Quando eu vejo alguém que eu tenho que partilhar, que necessita de algo, pô, isso me é um incômodo. Então, eu creio que parte desse preconceito se dá por esse distanciamento. E é um Uhum. distanciamento que está muito conectado assim com esses Uhum. estigmas, assim, né? Eu me distancio, então eu crio esses estigmas. Acho que é Uhum. um pouco por parte disso, é por não se conhecer os valores, não se conhecer as belezas. Eu não estou dizendo aqui que não tenha problemas, tem muitos problemas, como qualquer outro condomínio de luxo vai ter, sabe? A Uhum. diferença é que esses problemas eles ficam mais evidenciados, mais estigmatizados. Uhum. Então, o rapaz que fuma uma maconha na comunidade, ele vai ser visto como maconheiro. Mas o sujeito, por exemplo, que todo dia chega no trabalho dele, toma um drink, um whisky para dormir, ele não vai ser Uhum. estigmatizado, entende? Uhum. A Ou fuga até dele é o mesmo whisky. o cara que mora num condomínio e vai buscar droga em algum lugar, ainda Provar. que seja na Não, favela ou em outro lugar, não vai ser um maconheiro, né? não é maconheiro. É um É, usuário. O cara que vai é, buscar droga, que sai de um subúrbio e vai para uma outra favela, é o traficante. Ele é visto assim. aham, Então, eu acho legal. que é isso, cara. É isso. E esse preconceito, cara, é o preconceito que Jesus viveu, né? Não é de agora. Pode vir alguma Uhum. coisa boa de lá, né? Uhum. Pode vir alguma Nossa, coisa boa de verdade. lá. Vem alguma coisa Uhum. boa daquele lugar, Uhum. é isso que toma a nossa sociedade. É isso. E bem, né? E bem. E É, vem, cara. o René, um amigo, está acompanhando a gente aí, ele fez uma pergunta interessante também, né? Ele lembra daquele episódio que acho que projetou a Rio de Paz para o mundo, né? Que são aquele monte de cruz na praia de Copacabana. Aquilo ali saiu estampado em tudo que é jornal do mundo. E Foi. eu estava até vendo esses dias o Antônio Carlos Costa, que você mencionou no início aqui, né? Ele falando sobre esse acontecimento, foi realmente algo marcante, tá? Eu acho que qualquer pessoa do Brasil em algum momento se deparou com aquela foto, É, né? E isso rodou o mundo. E foi uma manifestação poderosa, assim, por vários aspectos. Vocês estão planejando, ele está querendo tipo um spoiler aqui. Vocês estão planejando, preparando algo nesse sentido para agora, nesse momento que também tem morrido muita gente, né? Não por morte violenta, mas por outro tipo de morte, mas que também é uma morte que todo tipo de morte é dolorosa, né? Se é, vocês estão planejando algo para esse momento parecido ou na mesma proporção. é. Sim, a gente está com uma ideia, né? Inclusive no mesmo lugar, né? Aquela região ali de Copacabana é uma região que a gente realiza inúmeros protestos, né? Uhum. Essa manifestação das cruzes foi a primeira, foi essa de 2007, que eu mencionei que em resposta ao alto número de homicídios no Brasil, Uhum. e, e as cruzes representavam um homicídio no Brasil. Então foram Uhum. milhares e ganhou assim a imprensa do mundo inteiro. Nós estamos pensando porque o cenário vai se agravando e a gente Uhum. percebe uma força contrária assim a certas medidas de prevenção, de precaução e tudo mais. Então a gente Uhum. tem considerado algo a fim de chamar a atenção e o objetivo, né, da manifestação ali em Copacabana é para trazer a atenção da imprensa e logo trazer a atenção da nação, né? Então Uhum. sempre vai ser alguma coisa marcante
e que gere algum nível de visibilidade. Então é uma manifestação pacífica, pequena e, na maioria das vezes, bem criativa, né? E eu gosto de Uhum, pensar quase como uma ação profética, né, que o Antônio uhum, desempenha. Usando esses termos, apesar do Rio de Paz não ser uma ONG religiosa, uhum, mas a gente sabe do poder profético da denúncia e do apontamento. Então a gente está uhum. aí e respondendo, já que você falou quase um spoiler, e falando porque o Antônio falou esses dias numa outra live, Então tá talvez liberado. covas em Copacabana, né, cara, mostrando Uhum, assim o cenário dramático que a gente está uhum, vivendo e o nosso temor disso, cara, se espalhar nas regiões mais pobres. Essa semana eu estava uhum, lendo uma comparação, uma estatística que saiu no jornal o Globo. A taxa de letalidade na Barra é de 7,8%. Então, a Barra da Tijuca é o bairro onde os primeiros casos de Covid-19 apareceram. A uhum, taxa de letalidade de bairros da Zona Oeste, da periferia do Rio, como Paciência, Santa Cruz, é de 24%. Então, uhum. é uma taxa elevadíssima. Por quê? É absurdo, né? É É um absurdo. absurdo, porque, cara, assim, as condições para o distanciamento social são precárias, a Uhum, informação, enfim, uma série de coisas, cara, que precariza isso. uhum, Então, e a gente não vê nenhuma ação do poder público a fim de sanar isso. Então, a gente talvez faça algo nesse sentido para chamar a atenção da sociedade dessa uhum. urgência, porque o quadro tende a piorar. É. Pô, legal. Aí, Renê, respondeu sua pergunta. Uma pergunta que me fizeram também, hoje à tarde, até uma história que eu já ouvi muito disso, mas nunca de alguém que tivesse presenciado essa situação. Um amigo missionário, ele trabalha com a missão da Cristolândia, né, aquele trabalho da Junta de Missões Batistas, Aham. e ele foi trabalhar numa comunidade do Rio, acho que é Parque União, no Complexo do Alemão. E ele disse que foi para essa evangelização na favela do Parque União, foi esse o nome que ele me falou, no Complexo do Alemão. E mas para que aquele ato de evangelização, né, para que aquele ato de conversa com a comunidade acontecesse, eles tiveram que se reunir com os líderes do tráfico daquela região e pedir autorização, né? Ó, o senhor me permite falar de Jesus aqui nesse lugar e tal. E, e aí a pergunta para ele que ele me fez foi: Rani, será que nós precisamos nos sujeitar a esse tipo de situação? Né? Ele até usou a expressão, né? Nos sujeitar a Satanás e seus amigos. Estou dizendo o que ele me disse. Né? Para evangelizar num lugar como uma favela, será que é essa a postura que a gente deve ter? Ele até conta, né, que esse traficante ele diz: olha, vocês podem, mas vocês não podem falar de Jesus para nenhum dos meus funcionários, porque se esse povo começa a se converter, eu estou ferrado, né? Então, ele proibiu a evangelização para o pessoal dele, mas liberou para a comunidade com algumas regras ali. Isso é comum mesmo? Isso acontece em mais lugares? Você já viu isso acontecendo? A gente tem que se sujeitar a esse tipo de situação? Qual que é a sua opinião? Não, isso é comum, super comum. Hoje mesmo eu passei por isso. É, hoje mesmo. Existe um vácuo de poder dentro dessas diversas comunidades, do poder público, Uhum, né? A história das facções criminosas do Rio de Janeiro, elas vão tentar explicar um pouco sobre isso, né? Esse preenchimento de uhum, vácuo. Começa com o ideal, depois tem a presença do tráfico, do narcotráfico, uma série de coisas. Mas uhum, este vácuo de poder nas áreas empobrecidas, nas comunidades periféricas, em favelas da cidade, inevitavelmente ia ser preenchido, né? Como qualquer outra sociedade. Então, esse preenchimento de poder ele se deu nas favelas do Rio de Janeiro através do crime organizado.
Então, o Uhum. crime se organizou, ele exerce ali um controle, ele exerce o comércio de drogas dele, e como é uma atividade ilegal, como é um crime, Uhum. ele então assume o poder de proteção, né, cara? E como é uma atividade que está suspeita, né, cara, ou melhor, se é uma atividade ilegal, ele em Uhum. qualquer momento pode ser interpelado ali por uma operação policial. Então, o que o amigo missionário vivenciou, passou, ele está diante do poder. Então, um poder comunitário, que exerce um poder Uhum. ilegal, mas um poder que está nas mãos do crime. Uhum. Então, eles controlam muitas das movimentações. Não chega a ser assim um controle das suas individualidades, pessoal, mas é um controle. Se tem algum Uhum. problema, você não tem a quem recorrer. Então, esse recorre, o morador vai e recorre a uma referência que ele tem de autoridade ali. Muitos Uhum. moradores fazem isso. E então, cara, se uma pessoa chega de fora, não conhece o contexto, muito possivelmente ela quer desenvolver um trabalho naquela região, naquele lugar, ela vai ter que pedir uma autorização para fazer aquilo. Ela vai ter que Uhum. conversar com quem está exercendo o poder naquele território. Ela Uhum. vai ter que passar pelo crivo deles. Uhum. E só que o diferencial é que as atividades religiosas elas têm autonomia, têm Uhum. espaço, né? E desenvolvem seus trabalhos com liberdade. Então, e a última pergunta, o que eu acho disso? Eu acho que dentro desse processo assim de chegar no território, né, e contextualizar, né, falando assim na linguagem da missão, a gente Uhum. faz isso em qualquer lugar do mundo, né? Então, o sujeito que vai para um campo missionário, se ele não se contextualiza, é muito provável que ele vai fazer uma missão muito verticalizada, muito de imposição. Se ele não Uhum. aprende a língua, se ele não escuta, se ele não descobre os hábitos, se ele não identifica quem são as lideranças daquele lugar e busca um diálogo, ele vai provavelmente viver uma imposição. Eu não quero dizer com Uhum. isso que a gente se submete a isso, mas muito pelo contrário, estou dizendo que nós ouvimos, nós dialogamos e nós Uhum. buscamos estratégias no reino de Deus para exercer a Uhum. missão. Entende? Uhum. E Deus revela aponta Uhum. essas estratégias, né, cara? Legal, legal. Ô, Lucas, uma resposta breve também, até por conta do horário. Na sua opinião, para que serve a teologia, diante das carências de comunidades como o Mandela, como o Jacarezinho, como tantas que vocês têm tido esse contato? Onde usamos? Para que serve? Muito bom. No princípio era o verbo, né? O verbo é Deus e o verbo se encarnou, Uhum. habitou entre nós. Isso é de uma profundidade teológica e filosófica absurda, extraordinária. Uhum. Que quando João descreve Jesus como a palavra criadora, né, e a palavra presente no meio do caos, a palavra que deu forma, criou o mundo, e diz que esta palavra ela se encarna, essa Uhum. palavra toma forma, essa palavra toma sentido, essa palavra nasce em uma manjedoura, essa palavra tem pai, tem mãe, tem um pai carpinteiro, essa Uhum. palavra ela cresce na região de Nazaré, Belém, passa por esses espaços e ela então se revela. Isso é muito teológico, muito Uhum. filosófico. Tanto que ele utiliza uma expressão da filosofia, o logos, né? Uma expressão que, cara, que a linguagem é aquilo que é infinito. E ele usa o Uhum. logos, a palavra, porque é da linguagem. É. E por que eu estou dizendo isso? Porque, cara, essa profundidade teológica, essa sabedoria de Deus que o apóstolo Paulo chama, ela assume uma
maneira muito compreensível de vida. E logo Uhum. no começo dos evangelhos nós vemos que Cristo, Marcos capítulo 1, a gente já vê que Cristo está curando e expulsando demônios. Cristo está expressando o reino de Deus entre a multidão. Então a Uhum. teologia, se ela não ganha forma humana que atravesse as necessidades da alma e da vida do corpo, ela é inútil, ela é infrutífera, Uhum. ela não vale. Então, o que João faz ali em um capítulo, em 2 versos, é pegar toda essa profundidade e transformá-la em vida, em corpo. E 1 João, capítulo 1, ele vai dizer: a palavra esteve entre nós, que os nossos olhos viram, que os nossos ouvidos ouviram, que as nossas mãos apalparam, nós contemplamos. Nós vimos toda essa forma teológica Uhum. habitando, convivendo entre nós. Então, o papel da teologia, quer que seja ela teologia sistemática, quer seja ela teologia bíblica, e vamos pegar a teologia sistemática, que são conceitos, são proposições. Cara, é transformar todo esse conhecimento do Deus Criador, do Deus Soberano, da soterologia, da escatologia, em realidade. Em realidade. Assim, porque senão vira uma escatologia que não faz sentido para ninguém, vira uma doutrina da Uhum. salvação que não faz sentido para ninguém e não tem Uhum. efeito na vida. Então, cara, eu acho que o papel da teologia é estar aí, é estar diante das pessoas. Porque eu vim hoje de uma entrega de cestas básicas e no final ali da entrega a gente estava com as prefeitas de rua, que é um programa, e poucas delas sabem que eu sou cristão e muito menos pastor. Mas os Uhum. dilemas da alma, os dilemas da espiritualidade são profundos demais. E, cara, é todo momento cruzando a teologia com aquilo. Um exemplo, Uhum. na última semana, tem quanto tempo aí? Dá para falar mais uns 2 minutos? Cara, pode Tá. ser. Não, Se só um exemplo. encerrar, a gente começa outra. Não, é só um exemplo. Essa semana, na segunda-feira, eu estive no Morro da Providência, porque a gente tem uma irmã nossa que mora lá numa região chamada Toca, e ela é uma missionária da nossa comunidade, vive lá e tal. Uhum. E no domingo ela trouxe uma questão assim que afligiu o coração da comunidade. Ela falou o seguinte: Lucas, a igreja, a gente tem uma vizinha aqui, a Toca é uma região assim, o nome é Toca porque tá todo mundo muito pertinho, assim, num vale, sabe? Aham. Dentro do morro, num vale dentro do morro. E aí é o seguinte, ela falou, uma vizinha nossa, grávida, 18 anos, perdeu o neném no parto. E, e foi um parto assim muito, muito cruel, cara, horas de trabalho de parto e tal. E ela perdeu aquela criança. Ela avisou isso pra gente no domingo. Aí, tá, deixa eu concluir. Cara, e aí é o seguinte, o neném morreu na quinta e não tinha onde sepultá-lo na cidade. Uhum. Tava tudo sobrecarregado e ela nos avisou isso no domingo. Na segunda-feira, ainda com aquela demanda, cara, eu sei que a gente foi lá na quarta-feira, o neném não tinha Nossa, sido sepultado. uma semana. Quase uma semana, cara. Quase uma semana. Então nós fomos até aquela família ali no Mundo da Providência. Cara, o que a gente ia fazer ali? Sabe? Qual ia ser o nosso papel como agente do reino de Uhum. Deus naquela comunidade? E conectando com essa pergunta, como a nossa teologia ela se conecta com aquela família lutada, aquela jovem de 18 anos que perdeu o filho, aquele pai que estava numa saga tentando enterrar o seu bebê, em prantos. Então, cara, a teologia ela tem que descer nessa, e conectar-se com os dilemas da vida, entendeu? O verbo se fez carne. É Amém. isso. Amém. Ô Lucas, você tem algum tipo de hobby, alguma coisa que você faz aí quando você está de folga, quando você não está trabalhando? Muito bom, cara. Tenho sim. Eu gosto muito de estar com a Andrea. A gente gosta de Ah, ler juntos. A gente voltou um ah, hábito antigo, que é ler um livro junto. A aham, gente sempre entra num debate qual filme vai assistir. Ela tem um gosto e as preferências, eu tenho o meu. aham, Mas a gente gosta de assistir filme. Então eu gosto muito de filme e eu aham, gosto de ler. São as aham. duas coisas que eu gosto de E fazer. como, assim, como você poderia, refletindo aí, dizer, né, se isso, como que isso se encaixa ou se
se relaciona com a sua fé? O hobby? É, Bom, cara, boa pergunta. Eu estava pensando nisso recentemente, né, cara? Como é que o lazer, o prazer, ele pode ter uma densidade cada vez maior de espiritualidade, sem ser aquela coisa religiosa, certa. uhum, Cara, eu acho que tá dentro da renovação, sabe? O lazer e o hobby, legal. ele distrai a nossa mente, ele nos leva para a distopia, para o Uhum, abstrato. E, cara, isso é tão renovador. Isso é tão legal. renovador para encarar o real, para encarar a vida, para encarar o trabalho, né? Para encarar a missão. Então, eu acho que está nessa dinâmica de renovação que o descanso barra lazer opera dentro da gente, sabe? Então isso é Legal. crucial. Além disso, eu gosto muito de estar na natureza, cara. Gosto muito, nem que seja um pouquinho ali, um bocadinho de natureza, de verde, de água Uhum, e de céu. Isso pra mim cara, uma graça legal. assim. Legal. É, direitos humanos é para quem? Para todos e todas. Boa. Tem lado sem Bom, distinção. vamos finalizando aqui aquele famoso e insuportável ping-pong, né? É, o Rio de Janeiro Ah, continua. cara, esse daí eu não conheço muito, não. Como é que é isso? O Rio de Janeiro, você tem que responder com uma palavra, duas, assim, coisa. Você vai falar sobre Nossa, as que suas preferências. desafiante. O meu processador é lento igual o celular, cara. Então, É. pode cravar O aí. Rio de Janeiro continua lindo, Belíssimo, belíssimo. belíssimo. Antônio Carlos Costa ou Valdemiro Santiago? Tá difícil, hein? Antônio, Toninho, Praia ou cachoeira? Cachoeira, Flamengo ou Fluminense? Vasco. Ah, brincadeira, viu? Obviamente, não tem escolha. Você Vasco. vê que, você vê que a gente classifica, né? Esses dias eu tô com o Bebeto, eu falei, Bebeto, é esporte ou qual foi o outro que eu acho que náutico, né? Ele falou assim, Santa Aham. Cruz. Porque Pois é, o pois time é. que não tem torcida ninguém lembra. Mas tem você e tem o Cezinha, que eu conheço que torce pro Vasco, mas nenhum ser Pô, que humano. isso? Você É, tá mal de amigo, e olha que eu amigo. tenho muito amigo no Rio, assim, só coisa de Pô, vocês você dois. tá mal. Ajuntamento ou isolamento? Ajuntamento. Ajuntamento. Papa Francisco ou John Stott? Poxa, que dilema. Eu amo o Chiquinho, mas o Stott tá dentro da minha tradição, então John Stott. Legal. Quando a quarentena acabar, o que você quer fazer primeiro? Ah, a Gisela apareceu aí agora, cara, me lembrando da minha amada igreja. Eu quero estar num culto bem carismático. Legal, legal. Um pedido de oração que você tem para esse Quero tempo. pedir pra minha garganta que tá um pouquinho ruim, por cura. Por cura. Amém. Você quer deixar algum último recado, pensando nessa dinâmica do reino de Deus nas favelas, pensando nessa dinâmica dos direitos humanos para todos e todas, pensando também nesse engajamento da igreja, né, de como a igreja ela deveria se envolver com essa expansão do reino de Deus nessas comunidades, pensando em tudo isso que a gente conversou. Muito bom. Cara, a gente saiu de uma série na nossa igreja, na mesa, chamada O Reino Entre Nós, Marcos 1, 2, 3 e 4, e entramos agora numa série chamada Multidões. O que me chama a atenção nessas duas séries é que Jesus Cristo, nosso Senhor, ele esteve entre o povo, aflitos, aflitas, de alma, endemoniados, doentes, pecadores, e ele só estava entre essa gente, vivia entre essa gente. Essa gente, Uhum. por mais que o pressionasse com as suas demandas. Então, o desafio nosso como cristãos, seguidores de Jesus, saber quem nos cerca, sabe? Somos Uhum. iguais a nós? Ou nós estamos cercados de gente com muito desejo de receber uma boa nova do reino de Deus? Acho que é isso. Amém. Boa nova que promove vida, né? E vida em Amém. abundância. O direito humano,
que a gente mencionou aqui, os direitos humanos, a completude dele, a Declaração Universal de Direitos Humanos, ela é uma expressão de vida, é Uhum. uma expressão de abundância de vida, que Sem todo dúvida. mundo tem direito, porque todo mundo foi criado à imagem e semelhança de Deus, apesar da deformidade. Acho que o elemento central assim, para a gente lutar pelos direitos humanos está na criação. Gênesis 1, ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. E essa imagem, Amém. por mais que deformada, pode ser restaurada em Cristo Jesus. É Amém. isso. Amém. Cara, obrigado demais, assim, por ter topado esse Foi papo. massa. Fui Muito muito bom. abençoado. Feliz de você ter partilhado tanta coisa. Tinha muito mais coisa para perguntar, mas aí a gente vai ficar aqui até 3, 4 da manhã, né? Ainda mais que a gente gosta de conversar. Minha segunda live, cheia de problema, mas Mas obrigado, agradece aí, André, por ter te liberado aí, por ter te dado toda a assistência tecnológica aí também. deixou o celular E dela comigo. grande beijo para vocês. Espero que quando a quarentena acabar a gente possa se encontrar de novo, né? Faz tempo que a gente não se Se Deus vê. quiser, E, quiser. e que a gente consiga fazer algo junto também para a glória de Deus, tá bom? Amém. Tô doido pra ir em Beijão. Sanca, cara. Ver a Vem, família. vem pra cá. Vem pra cá. Tem casa Abraço pra a todo vocês aqui. mundo. Deus abençoe, gente. Obrigado por você que acompanhou até agora. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau.